Fim do ano tá aí, passou super rápido, e vocês já devem ter percebido que tem vários filmes de Natal e que essa época do ano reprisam os antigos, lançam filmes novos. A maioria tem essa coisa aí de família se unindo, de romance, mas hoje a gente decidiu falar sobre um filme que foge um pouco a isso, mas que também é muito especial. Eu sou a Amanda Said. E eu sou a Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Então, o filme que a gente resolveu trazer para você hoje é um desenho, uma animação que se chama Klaus, é do Netflix. É de 2019, mas até concorreu ao Oscar de melhor animação em 2020. Não ganhou porque estava concorrendo com Toy Story. Mas vou confessar que a história é sensacional. Ganho de 10, assim. Isso, e daí eu acho que é interessante porque esse filme ele tem aí uma possibilidade da gente refletir para questões que vão para além dessa esfera e desses temas do Natal, assim, né? Então ele questiona um pouco, ele faz a gente pensar nas nossas crenças, né? Na construção desses paradigmas, né? Que é essa forma como a gente encara o mundo mesmo, assim, né? E é uma coisa muito sistêmica, né? A forma como a gente constrói isso sempre também em relação. E aí eu acho que o filme começa, né? Trazendo já uma cena de um pai com o filho, a gente começa a partir daí tentando entender as repercussões dessa relação aí ao longo de toda a, a, a trama. E como vocês sabem, é impossível a gente falar de um filme sem dar spoiler. Então, quem não assistiu e quer assistir antes de ver aqui o episódio, dá um pause a partir de agora e depois volta, porque vai ter spoiler. Bom, então essa primeira cena aí, né, logo no início, que mostra essa relação do pai com o filho, mostra que o pai, ele é dono de um... Acho que dá a sensação que é um império, assim mesmo, de correio, Aham. né? E e aí, esse filho, né, que é um herdeiro ali, tá nessa academia de entregadores e tal, e ele não faz nada, assim, porque tem até uma parte que é engraçada, ele, eu sempre dormi nos lençóis de seda e tal, não. E o pai fala, não, vamos embora, assim, a vida tá aí, né, o menino não queria nada com a dureza, como diria minha mãe, mas aí o pai bota ele para ir lá pro escafundó do Judas, para poder assumir uma unidade Um aí desse posto. correio, um Uhum. posto aí dos correios dele. E assim, o pai já sabia que era um lugar desafiador, né? A equipe toda, quando ficou sabendo, entendeu isso como uma coisa assim, nossa, tipo, ninguém fica lá, né? As pessoas não dão conta de continuar fazendo trabalho por um longo período de tempo, mas eu acho que é por aí, né, que ele fala, não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor, né? E daí o Jasper, né, que é esse filho, ele vai para essa cidade aí, que é como se fosse no polo mesmo, assim, né? Um lugar muito distante, muito frio, assim, né? E aí ele chega e já percebe, assim, que é uma cidade bem Sombria. sombria, é, porque ele já percebe que há aí uma divisão, né? Há um conflito entre duas famílias. Isso não é dito, assim, ninguém dá as boas-vindas, mas ele percebe, né, ao longo dos dias vão passando, que tem uma tensão aí de duas famílias principais e que todas as gerações têm conflitos bem violentos, na verdade, né? Assim, inclusive fisicamente e tal. E a cidade toda, né, vive num pé de guerra mesmo, assim. Todas as relações são muito violentas, né? E, assim, até as brincadeiras das crianças, assim, são que envolvem violência. A escola, ninguém vai para a escola, assim, porque ninguém diz que tem necessidade de aprender. Então, a escola virou uma Uma coisa peixaria. de peixe. A professora, assim, super amargurada, que tinha vários sonhos, inclusive ela recebe ele, assim, e aí ela fala assim, o que que você vem fazer isso aqui? Aqui não tem nada para... Ninguém manda carta, né? Ninguém faz nada, assim. E aí ele é bem mal recebido, né? Na cidade. E aí ele tem uma condição inicial que fazer tantas cartas serem enviadas para que ele possa voltar e sair de lá. E aí, no início, é isso que começa a mover ele, né? Mas, bom, as pessoas não sabem nem escrever, né? Mas é isso que vai movendo ele pela tentativa de sair de lá, ainda vendo isso como, né, realmente essa oportunidade de escapar. E aí começa, né, a introdução aí de um personagem o que eu acho legal nesse filme, assim, é que em nenhum momento as coisas são explícitas, né? Então ninguém diz que ele vai virar o Papai Noel, né? Mas a gente vai entendendo, assim, essas simbologias, né? Acho que, inclusive, outras simbologias do Natal são apresentadas, assim, como se fosse um pouco da origem, né?
Uhum. E de uma forma até meio engraçada, assim, meio sem querer, né? Sim. Mas enfim, daí ele conhece esse senhor, né? Que é o senhor Klaus, que vive distante, então ele não participa aí ativamente desse conflito, e que é uma coisa também meio sombria, assim, né? Porque ele é muito grande, ele é um lenhador, né? É. E aí, Marceneiro, lenhador. e aí ele vai para lá, para esse lugar que o seu Klaus está, justamente porque ele quer conhecer todo mundo para poder convencer, né, que as pessoas mandem cartas, porque assim, o paradigma que ele tinha, no caso, né, era de fato de que todo mundo tem interesse em alguma coisa, é como se fosse isso, assim, todo mundo quer ganhar alguma coisa. E aí ele então tenta conhecer cada cantinho ali para poder fazer com que as pessoas comecem a enviar cartas, né? E aí ele tinha pego um desenho de uma criancinha que estava presa numa torre, e aí ele leva lá para o senhor Klaus, e aí aí ele deixa, na verdade não leva para o senhor Klaus, né? Ele É quando vai embora, acidentalmente, cai né? da carteira, da bolsa dele, o senhor Klaus vê esse desenho de uma criança presa, porque era o desenho, era um autorretrato, e aí esse senhor Klaus então resolve enviar um presente para essa criança, né? Através dele. E, e aí, justamente, que a crença que o senhor Klaus tinha era o contrário, era que gentileza sempre gera gentileza, uma coisa que ele fala, né? Bom, e aí, quando o Jasper percebe, né, que então tem essa potencialidade aí das crianças, porque também ele vê a reação que ela teve, né, recebendo o presente, assim, e tal. Então, quando ele vê essa potencialidade aí das crianças quererem receber, porque aí uma criança vai olhando mesmo, né, vai perguntando e tal, e começam a procurá-lo, e aí ele organiza, né, a forma de, porque tem que pagar, enfim, né, e aí ele consegue também convencer a professora de tentar reinserir as crianças na escola para que elas consigam, né, ter mais autonomia nesse processo. E aí, inicialmente, o objetivo dele é fazer as cartas serem enviadas para ele atingir aquele número X. Então, mostra, né, ele fazendo esse cálculo aí e essa contabilidade. E na verdade, esse processo até dele convencer a professora, ele vem ao longo disso, assim, né? A princípio, o interesse dele é só que mandem cartas. E aí, conforme ele vai vendo que tem criança que não sabe ler, escrever, aí ele começa a se questionar, ele começa a conversar com a professora, que, né, bem arredia e tal. E aí, esse processo vai transformando as relações ali todas, né? Inclusive ele também. Então, até a comunicação entre as famílias, elas começam a ganhar outros sentidos, né? De fato, o que acontece é que as crianças todas estão envolvidas, porque começa um processo pelas crianças, o que é incrível, né? A gente sabe a plasticidade das crianças e a forma com que a capacidade que elas têm de mudar muito facilmente, se adaptar muito facilmente. E aí os mais velhos começam, eles demoram mais para entender, né? E para aceitar, na verdade, essa nova forma de se relacionar. E é tão transgeracional, né, que tem em determinado momento que eles vão tentar resgatar, assim, mostra cada família tentando resgatar, assim, a origem desse conflito, né, e é realmente uma coisa, assim, de muitas gerações, quase como se as pessoas da geração atual já nem soubessem desse motivo inicial, assim, mas esse mito, né, de que o outro vale menos, de que a gente que é bom e tal, ele vai se perpetuando de uma forma que realmente vira uma ideia intocável, assim, né? Algo que realmente não se pode rebater né, de nenhuma forma, assim. E aí, nesse momento, isso começa a ser questionado mesmo. E aí tem até uma cena que eles estão conversando na praça, nessa coisa de entender, que aí eles falam, porque aí eles começam a achar ruim, né, que tá mudando. Então eles querem que mantenha como era. E aí eles começam a se unir em paz para poder acabar com a paz. Porque tinha um sino da cidade que quando tocava virava uma guerra, uma confusão, uma brigaiada danada. E aí eles começam a se reunir nesse sino, inclusive. E aí eles falam assim, ué, a gente está se unindo em paz para acabar com a paz porque eles não queriam a mudança, né? E aí eu fico pensando nesse processo, inclusive, com as famílias, né, Amanda? Assim, como que é difícil as mudanças, com famílias, casais, com todo mundo, na verdade, né? Como que é difícil, assim, muitas vezes, como que a tendência é justamente a tentar manter o que sempre foi conhecido, né? A dificuldade, às vezes, de entender por que tá se repetindo, né? Alguns padrões familiares por tanto tempo, né?
Enfim, então, assim, é muito legal esse filme por isso. E traz outras questões também, assim, né? Então, das próprias relações. Tem uma situação também do Klaus, do senhor Klaus, que ele perdeu também a esposa, né, Amanda? E ele está vivendo um processo de luto, e a gente já falou de luto aqui para vocês, né? Ele não tinha rede de apoio nenhuma. E aí é quando ele começa a ter uma rede de apoio, que é o Jasper, né? E aí depois vem os outros ajudantes e tudo, né? Ele começa a ressignificar a própria história dele, os próprios projetos de vida que tinham parado, né? Porque a ideia dele, inclusive com os brinquedos, era para eles, para os filhos que ele não teve, né? Com a esposa. E aí Uhum. tem até uma árvore, assim, né? Um tronco de uma árvore no fundo da casa, assim, que é ele e a esposa dele, assim, que ele coloca, e a ideia era para preencher com os filhos, assim. E como que o Jasper também vem para ajudar ele nesse processo, assim, do enfrentamento do luto, né? É bem lindo esse filme. E aí ele vai se inserindo nisso, né? E as forças vão aparecendo e se juntando mesmo em prol. E aí depois viram realmente um outro objetivo, né? Porque ele sair de lá deixa de ser a motivação inicial, assim, e eles têm realmente esse planejamento de uma entrega aí de presentes, né? Muito grande, assim. E aí tem toda, né? Para quem gosta aí também da cena de ação, assim, né? E aí tem outros personagens também que são importantes, né? Então, tem uma menininha, né? Que É, fala uma língua diferente, assim, e eu acho que eles fazem muitos esforços para tentar compreendê-la, né? Tem uma coisa de acolher, ao invés de excluir o que é diferente, né? E ela tá o tempo inteiro, né, nessa missão junto com eles, assim. Então, acho que também traz essa perspectiva dessa época, né? Ser também essa época de da gente, né, tentar agregar, tentar realmente integrar, ao invés de ser uma coisa separada, né? e até depois eles também acolhem toda a família dessa menininha, que são os que viram os ajudantes, né? Do senhor Klaus lá. E, e aí também fiquei lembrando que depois, né, ele tem esse processo que ele perdeu a esposa, e aí mais para o finalzinho, né, ele também morre. E é muito legal a significação que o próprio Jasper dá, assim, né, porque ele fica triste e tudo, mas aí ele é como se ele recolocasse, né, que é o que a gente já falou aqui, assim, ele recoloca o senhor Klaus em outro lugar na vida dele, né? E aí o dia 25 aí ele fala, né, que todo dia 25 ele ouve ele passando com um trenó, né? Que ele ouve os sininhos e ouve ele Uhum. passando, porque aí ele faz um outro significado, né, do lugar que ele passa a ocupar na vida dele também, né? Sim, e aí a história segue, né? Esses ajudantes continuam trabalhando aí e mudam realmente o clima da cidade, assim, né? A partir dessa iniciativa. Sim, é muito lindo. Acho que dá para aproveitar esse filme para trabalhar, né, com até assim, família como um todo, quem atende crianças, casais, famílias, até mesmo adultos, assim, para trabalhar todas essas questões de construção de paradigmas, de transgeracionalidade, né, desses valores que são aprendidos, como que a gente às vezes precisa realmente questionar o porquê que a gente está mantendo determinados padrões e comportamentos, né? Se aquilo, como que aquilo ali está contribuindo para o que a gente, né? Para um problema que a gente está mantendo ou para uma solução, enfim. Então, acho que ele traz muitas possibilidades que vocês podem aproveitar para trabalhar. E eu acho que vai para além realmente do Natal, né? Porque traz essa reflexão aí de como às vezes a gente se mantém em determinadas formas, né? De se relacionar e de entender o mundo, não por ser melhor ou não, né? Mas porque às vezes a gente nem tem essa oportunidade de fazer essa avaliação e às vezes é só o que a gente conhece, na verdade, né? E como que diante do desconhecido, né? Há uma crise, às vezes, que a gente já falou também sobre isso aqui, que necessita de uma mudança, assim, que pode ser incômoda no primeiro momento, mas depois pode se transformar em algo, né? Que a gente se aproveita mais, que a gente tem mais propriedade e tal. Então, também desafiar e aceitar essas mudanças aí de paradigma. Sim. Então é isso. Esperamos que vocês aproveitem. Comentem também o que vocês acham aí desse filme. Compartilhem com a gente, viu? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.